como eu disse, é rápido. Dr. Marcos já está aqui comigo. Eu vou convidá-lo para subir até o palco. Dr. Marcos, seja bem-vindo. Esteja Obrigado, à vontade. O senhor está em casa, tá? Eu obrigado. vou deixar que o senhor se apresente, né? O Dr. Marcos, ele que é professor universitário, ele é um grande estudioso da área da amamentação e ele está aqui conosco, né, para fazer a sua apresentação, né, fortalecer a amamentação educando. Então, Dr. Marcos, fique à vontade, o palco é seu, a tela é sua, o público é seu, e nós vamos acompanhando aqui no chat, tá? O senhor fique à vontade e boa apresentação. Eu vou dar licença aqui para o senhor Ok, assumir. Fique ok, à Jean. vontade. Muito bem, vocês estão me ouvindo bem? É um prazer imenso estar com vocês. Sempre quis conhecer mais de perto o trabalho da Santa Casa de Passos, do Hospital da Mulher e da Criança e da UNEP. Vocês estão de parabéns, fiquei emocionado com essa abertura, com o depoimento das mulheres, com aquelas imagens de famílias, algumas amigas que eu reconheci, e a gente tem que dar voz às mulheres, né? Ouvi-las, e é muito bom iniciar assim esse terceiro simpósio de aleitamento materno. Preparei um material bem bacana para vocês, e eu vou tentar ser objetivo, breve, para que a gente tenha uns 15, 20 minutos para conversar, para vocês perguntarem, tá bom? Bom, eu sou professor da Faculdade de Medicina daqui da Universidade Federal do Rio de Janeiro, sou especialista em amamentação pelo Elstart International, na Califórnia, e sou editor do portal aleitamento.com, que completou agora 26 anos, e um dos autores do livro Amamentação Bases Científicas, que está na sua 4ª edição. Então, na verdade, eu sou um estudante de amamentação e estou sempre aprendendo a cada dia com cada casal que a gente encontra, né? E há 30 anos acompanho as Semanas Mundiais de Aleitamento. E é algo que eu sou apaixonado pela promoção da amamentação. E mais uma vez, esse ano, a gente tem o Agosto Dourado, que é a ampliação da Semana Mundial de Amamentação. E nesse ano a gente vai falar sobre fortalecer a amamentação educando, né? E a gente vai falar um pouquinho sobre a revolta da logo e agora a revolta do slogan. Vou explicar por quê, tá bom? Da mesma forma que teve a revolta da vacina, né? Que a gente não viveu, porque foi no século passado, a gente tem esse ano a revolta da logo e a revolta da vacina. Bom, quero dizer que não tem nenhum conflito de interesses relacionados com o tema dessa conferência. E isso é muito importante, a gente ter um compromisso ético com a amamentação, conhecer e cumprir a NBCAL. Bom, essa é a pergunta principal. Por que estarmos aqui reunidos, né, para discutir a amamentação? Vou fazer um resumo. Se o leite humano viesse embalado e tivesse um rótulo de valor nutricional e sua composição, como é que seria? Olha, não seria assim tão simples como a gente vê nesse slide. Na verdade, seria um rótulo com várias páginas, porque o leite materno é extremamente completo e complexo. Tem tudo que o bebê necessita para ser dado de forma exclusiva aos primeiros 6 meses de vida e continuado até 2 anos ou mais. Então, além disso, a gente teria que ter um rótulo para o leite precoce,
um rótulo para o colostro, um rótulo para o leite transição, um rótulo para o leite maduro, né? E além dos macronutrientes, a gente tem todos os minerais, né? Como cobre, iodo, flúor, cálcio, e tem todas as vitaminas, como a vitamina A, os beta-carotenos, a vitamina D, a vitamina K, o complexo B. Então, é um leite espetacular. Além disso, é um alimento vivo, né? Ou seja, ele tem células vivas dentro dele. E é um alimento sustentável, significa que ele é um recurso natural renovável, que ele é um alimento não poluente, né? E ele é um alimento funcional, um alimento que promove a saúde e protege contra a doença. Ele, além de nutriente, é um imunomodulador. A gente vai ver por quê, né? Além disso, ele contém pré-bióticos que alimentam os probióticos, e como ele é pré-biótico e probiótico, ele é simbiótico, né? Ele é o padrão ouro da alimentação na infância, por isso que o agosto é dourado, né? Ele contém todos os nutrientes que o lactente precisa, como eu já falei, mas também tem outras coisas, como anticorpos, né? E células vivas. Eu gosto muito desse post, fala que o leite materno é pré-biótico, é probiótico, é simbiótico, é um antibiótico, vamos dizer assim, e é um love biótico, ou seja, ele é fruto do amor e da doação da lactante para o seu lactente. Ele é também chamado de sangue branco, porque ele é muito semelhante ao sangue, só que não contém as hemácias e a hemoglobina, né? Então, essa denominação de sangue branco é extremamente pertinente. Como eu disse, o leite materno é uma substância viva, contém macrófagos que produzem interferon, que fazem fagocitose, que estocam imunoglobulina A, que são os famosos anticorpos. Tem neutrófilos que fazem quimiotaxia e fagocitose. Você tem linfócitos B que produzem imunoglobulina, que são os anticorpos, que produzem um interferon. Por isso que ele é um imunomodulador. Por isso que ele protege tanto contra infecções, não só bacterianas, mas virais, e contra a infestação de parasitas também. Uma colherzinha de leite materno contém 3 milhões de células imunitárias. Um caminhão de fórmula infantil não tem nenhuma célula imunitária, porque não é uma substância viva como o leite materno tem. Essa foto nos lembra o quê? A colostroterapia, né? Ou seja, pequenas gotinhas de colostro podem colonizar e proteger o intestino do neonato prematurinho, enfermo, contra a enterocolite necrosante e contra infecções bacterianas muito comuns nas UTIs neonatais. Então, por isso que vale ouro cada gotinha do colostro, que é o precursor do leite materno, riquíssimo em anticorpos. Por isso que, durante a Covid, a gente fez essa campanha, vacine 1, imunize 2. A gente fez uma campanha para que as lactantes serem priorizadas para receberem as vacinas contra a Covid, porque elas passam anticorpos dela, produzidos pela vacina, protegendo os bebês, já que os bebês não podiam usar máscara, protetores, não podiam tomar a vacina. E essa campanha, felizmente, foi exitosa, né? Além das vantagens do leite materno, a gente tem as vantagens da amamentação. Eu costumo dizer que o enfoque odontofonoaudiológico mudou a assistência e a abordagem do manejo clínico da lactação nos últimos anos. Ou seja, o fato do bebê sugar a mama há o desenvolvimento de todo o seu sistema estomatognático, fazendo
que ele seja um respirador nasal, não um respirador bucal, tendo menos cárie, menos problemas ortodônticos ou fonoaudiológicos. Então, vale a pena a gente estar aqui reunido para recuperar essa cultura da amamentação. E não só isso, ou seja, não é só o bebê que ganha com a amamentação. Há muitas vantagens para a mulher que amamenta também, né? Há benefícios a curto prazo para essa mulher, que inclui níveis mais baixos de colesterol e triglicerídeos, involução uterina mais rápida, com perda sanguínea pós-parto diminuída, menor risco de anemia, amenorreia lactacional prolongada, e tem benefícios a longo prazo, né? Que significa ter menos hipertensão, menos diabetes, menos hiperlipidemia e doenças cardiovasculares, além de proteção contra o câncer de mama, de útero e de ovário. Então, a amamentação também está associada a menor incidência de síndrome metabólica em mulheres com e sem histórico de diabetes gestacional. E quanto mais dura a amamentação, maior essa proteção. Em comparação com as mulheres que amamentam, a ausência do aleitamento pode aumentar o risco de câncer de mama e câncer de ovário, fraturas do quadril em idade mais avançada, redução da gordura depositada durante a gestação, o que pode mais tarde acarretar obesidade, anemia, gestações frequentes devido à ausência do efeito de espaçamento de gestações propiciadas pela amenorreia lactacional e menos oportunidades de se vincular ao seu bebê. Então, vale a pena para todo mundo. Eu pergunto de novo, quais outros motivos estarmos reunidos hoje? Ou seja, em agosto, né? Tudo começou no dia 1º de agosto com a Declaração de Inocente, que foi uma declaração internacional que propôs que os países tivessem uma política de promoção, proteção e apoio à amamentação. No ano seguinte, foi criada a UABA, Aliança Mundial Pró-Amamentação, incluindo dezenas de ONGs. E, no ano seguinte, a UABA propôs a Semana Mundial de Amamentação, de 1 a 7 de agosto. Mas o Brasil é privilegiado. A nossa Semana de Amamentação tem 4 meses. Então, desde 2017, a gente tem o Agosto Dourado. E por isso que nós estamos aqui, né? E a UABA se especializou na promoção da amamentação, ou seja, no incentivo, no marketing social da amamentação. E isso é imprescindível, tá bom? Essa é uma publicidade, um cartaz da década de 80 que a gente não gosta, né? Porque é feio, é triste, né? Então, é preciso educar para a promoção do aleitamento. A gente está promovendo mal a amamentação. E a gente tem que chamar os publicitários, os comunicadores para nos ajudarem. Melhorou muito. Então, a partir dos anos 80, a gente evoluiu na promoção da amamentação e fez peças melhores, mais bonitas, mais atraentes. E a primeira Semana Mundial de Amamentação foi em 1992. Por isso que a gente está comemorando 30 anos da Semana Mundial. E toda semana tem um tema. E o tema de 1992 foi a Iniciativa Hospital Amigo da Criança, que acabava de ser lançada pela OMS e pelo Unicef. Vocês são um hospital amigo da criança, né? E devem se orgulhar disso, né? E foi uma semana que a gente não celebrou no Brasil, porque naquela época não tinha internet. Quando chegou a correspondência com o material da semana, a semana já tinha passado, né? Por isso que ela foi repetida em 2010. Vamos cumprir os 10 passos.
os 10 passos para o sucesso do aleitamento, que tornam uma maternidade amiga da amamentação, amiga da criança. Vocês notam que a gente está falando muito desse tripé: promoção, proteção e apoio, né? E isso é fundamental, né? Essa série do The Lancet, de 2016, afirma que mulheres são 2,5 vezes mais propensas a amamentar quando essa prática é protegida, promovida e apoiada. Então, está correto a gente trabalhar nessas 3 áreas, né? E é preciso educar para a proteção do aleitamento. O ano passado, em 2021, o tema foi proteger a amamentação. E, pela primeira vez, comemoramos outro dia, o Dia Mundial de Proteção da Amamentação, no dia 21 de maio. Porque em 21 de maio de 1981, há 40 anos atrás, foi firmado o Código Internacional de Comercialização de Substitutos de Leite Materno, que no Brasil a gente tem a lei correspondente chamada NBCAL, a Norma Brasileira de Comercialização de Alimentos para Lactentes. Então, proteger significa defender a cultura da amamentação, impedindo o marketing não ético das indústrias, não só de fórmulas infantis, mas de alimentos infantis, de mamadeiras, de protetores mamilares, de intermediários de silicone, de chupetas. Então, a gente realizou um seminário, como todo ano a gente realiza, para nos prepararmos para o agosto dourado. E também uma outra questão, que é o terceiro pé desse tripé, é o apoio, o suporte. Então, a mulher precisa de suporte. Embora ela amamente, ela não amamenta sozinha. Ela precisa dessa rede de apoio, né? E quem é essa rede de apoio? Às vezes é a avó materna, né, do bebê. Nada mais natural que amamentar, nada mais importante que apoiar. Amamentação, participe e apoie a mulher. Esse foi o tema da Semana Mundial de 2018, com a querida Dira Paz como uma madrinha na Semana Mundial. Se o assunto é amamentar, apoiar a mulher em primeiro lugar. Então, o apoio já foi discutido muitas vezes durante esses 30 anos da Semana Mundial. E há muitos lugares de apoio. Vocês, como Hospital Amigo da Criança, são um lugar de apoio. O Banco de Leite Humano que vocês têm também, grupos de mães voluntárias, Pastoral da Criança, o Programa de Agentes Comunitários de Saúde, a Clínica de Saúde da Família. Aqui no Rio, a gente tem unidades básicas de saúde amigas da amamentação. A gente tem agora o consultório amigo da amamentação. Então, são lugares onde a mulher pode buscar apoio. E é preciso educar para o apoio ao aleitamento, né? Apoio às mães que amamentam, próximo, contínuo e oportuno. Foi o outro tema da Semana Mundial de 2013. Para vocês verem como o apoio foi várias vezes tema da Semana Mundial. Em 2020, o tema foi amamentar para um planeta saudável, e a gente realizou um seminário discutindo esse tema. E o tema desse ano é esse, né? E um primeiro desafio é a gente traduzir para o português o slogan proposto pela UABA. E isso, às vezes, é muito difícil. Por exemplo, esse, Step Up for Breastfeeding, Educating and Support. Então, Step Up é uma expressão que significa colocar para cima, colocar em evidência, né? E step também, em inglês, significa apoio, tempo, educação e lugar. Então, não dava para traduzir ao pé da letra, porque não ficaria inteligível, né?
Então, por isso que a gente colocou fortalecer a amamentação, educando e apoiando, né? E o que a gente chama a revolta da logo? Vou explicar. É que nesse logo produzida pelo ABA tem essa seta para cima, que talvez queira dizer que a gente tem que colocar para cima a amamentação. Mas, infelizmente, ela representa o símbolo masculino, que é o logo de Marte, né? Que representa um escudo e uma seta, objetos usados por Marte, o deus da guerra. Marte é o escolhido como símbolo do homem, pelo fato de carregar atributos característicos do gênero masculino, tal como a força física. Então, a gente achou extremamente inadequado essa seta para cima, lembrando o símbolo de Marte, né? Por isso é que a gente cortou essa seta para cima, porque a gente vive um momento de muita agressão de gênero, um momento muito bélico, um momento com aumento de feminicídio. Então, a gente achou inoportuno esse logo. Por isso que a gente está usando o logo sem a setinha. E a gente fez um seminário preparatório para a Semana Mundial, como todo ano, em junho, e reuniu especialistas nesse tema, né? E juntamos também vários documentos para que a gente tenha suporte para discutir com propriedade os temas principal, que é como educar para a amamentação, né? O que significa ensino da amamentação? A gente acredita que a educação da amamentação não é um simples treinamento ou capacitação dos profissionais de saúde. A gente acredita que o ensino da amamentação devia começar na escola, né? Nos primeiros anos, colocando a criança como um mamífero, né? Explicando a importância da amamentação para os pequenos e mostrando que vários animais são mamíferos e criam seus filhos através do leite que brota dos seus seios, né? E essa é uma tese de doutorado da Maria Lúcia Ferrari Cavalcante, de 1982, sobre conhecimentos, atitudes e práticas do pessoal de saúde no incentivo ao aleitamento materno. É incrível, é incrível. É lógico que essa tese já tem 40 anos, mas se a gente for repetir as perguntas, talvez a gente chegue à mesma conclusão, que os profissionais de saúde têm conhecimento insatisfatório ou ausente em relação à psicofisiologia da lactação, ao controle, ou seja, as técnicas, as vantagens do leite materno e da amamentação, a aspectos práticos e como resolver problemas, ok? Por isso que é importante a gente discutir como educar para a amamentação. Uma outra coisa que a experiência nos diz é que é preciso que os profissionais entendam a psicofisiologia da amamentação. Eu gosto muito dessa imagem que tem no nosso livro, que o maestro da orquestra é o hipotálamo, e a hipófise anterior e a hipófise posterior. A orquestra é a mama que produz a música, que é o leite. E nós, profissionais de saúde? É o público que aplaude ou os produtores que estão nos bastidores para que a orquestra faça o seu melhor e produza o melhor leite, a melhor música? Falta a gente entender mais a psicofisiologia da lactação. Falta, por exemplo, entender que há reflexos neuroendócrinos de produção de leite, que principalmente a prolactina está envolvida. E há outros reflexos relacionados à ejeção láctea,
que é a atuação da ocitocina. Esses dois reflexos são independentes, não sequenciais e complementares. Então, resumindo, a sucção libera a prolactina pela hipófise anterior, a hipófise anterior, a prolactina age nas células produtoras de leite, produzindo o que a gente chama de leite anterior, ou primeiro leite. Mas, se a mãe estiver bem, se estiver tranquila, emocionada, apoiada, só o fato dela pensar no bebê, emocionar-se, produz ocitocina, que age nas células mioepiteliais, ou as células musculares, que arrebentam as células alveolares, vindo o leite posterior, que é o segundo leite. Repara que não é a sucção que libera a ocitocina, é a emoção, a cabeça. Então, o bebê pode mamar 30 minutos e não liberar a ocitocina. E esse leite da ocitocina, a gente sabe, é muito mais gorduroso e sustenta mais o bebê. Então, a gente tem que entender isso para poder apoiar a mulher de uma forma adequada, né? Essa é uma publicação de 1990 sobre educação em amamentação para os profissionais de saúde. Não existe ela digitalizada, mas eu digitalizei e vou disponibilizar dentro de poucos dias o nosso SlideShare. É muito bacana, porque mostra um currículo ideal em relação à amamentação, que é um currículo que não foca só na mama ou na psicofisiologia, foca também na história das práticas da amamentação, foca na cultura, na história de cada país, de cada sociedade. E isso a gente precisa levar em conta. A Cecília Freire é a nossa pediatra, professora, é especialista em amamentação e foi uma das nossas convidadas. Por quê? Porque no curso de especialização em aleitamento que ela fez, o TCC dela foi sobre educação em amamentação. Então, ela faz uma crítica e uma análise da formação médica atual. Pessoal, essa crítica serve para nutrição, fono, odonto, enfermagem, ok? Está aí médica, mas serve para todos os profissionais de saúde. E qual é a conclusão? Que falta um currículo formal de educação em amamentação. Muito do que se aprende sobre a amamentação depende da experiência dos médicos assistentes e da experiência prática individual com os pacientes atendidos. Então, a gente tem que melhorar esse currículo da amamentação. E tem várias oportunidades. Por exemplo, quando ele passa no alojamento conjunto, né? A gente pode e deve colocar o tema amamentação nas provas de residência, nas provas de especialização, né? Aumentar o treinamento e manejo clínico da lactação. E há várias recomendações do OMS, do Unicef, da Academia de Medicina de Amamentação, que é uma academia americana muito interessante para estudantes de medicina e estudantes da área de saúde. Há 12 competências básicas, 12 competências baseadas nos conhecimentos em cuidado com a amamentação para os estudantes da área de saúde. Compreender os 10 passos para a amamentação bem-sucedida, né, que é os 10 passos da IAC, compreender o impacto da gravidez, parto e nascimento e outras práticas de cuidado e saúde nos resultados da amamentação. Isso está no nosso site, tá bom? Essas competências, a gente publicou lá no aleitamento.com. E fala também de 12 competências baseadas nas habilidades, porque uma coisa é você ter conhecimento, outra coisa é ter habilidade de atuar. Por exemplo, obter uma história detalhada em amamentação, realizar o exame de mama com foco na amamentação, facilitar e auxiliar na primeira mamada imediatamente após o parto,
reconhecer e corrigir a pega e a sucção eficaz na mama. Então, são habilidades imprescindíveis, né? E outro tema que a gente precisa incluir é a amamentação diversa, a amamentação inclusiva, a amamentação colorida, que a gente chama. O que isso significa? Que não há uma amamentação só, há várias amamentações, dependendo da cultura, da etnia, da situação de cada família, de cada casal. A gente tem muitos casais homoafetivos, né? A gente tem indução à lactação, uma mulher trans pode amamentar, um homem trans pode amamentar, né? Um cisgênero, até um cisgênero pode amamentar em uma situação muito particular. Então, a gente tem que levar em conta essas novas conformações familiares. Eu queria lembrar que, em 1997, o tema da Semana Mundial também foi educação. E foi lindo o slogan: amamentar é educar para a vida. E a gente tinha o folder da UABA em espanhol, e a gente colocou esse folder no nosso SlideShare. E, em maio, a gente colocou o folder no nosso SlideShare da UABA para esse ano. O folder, geralmente, quer dizer, sempre começa em inglês, né? E a gente agora, recentemente, teve a revolta do slogan. O que significa a revolta do slogan? Eu vou explicar. O Ministério da Saúde ignora o slogan e o tema proposto pelo ABA. E o slogan do Ministério da Saúde foi: apoiar a amamentação é cuidar do futuro. Ou seja, não levando em conta o que toda a comunidade pró-amamentação brasileira e internacional propôs, que é fortalecer a amamentação, educando e apoiando. Então, essa é a revolta do slogan. O Ministério da Saúde não levou em conta a proposta da UABA, que é muito boa. E esse é o folder da Semana Mundial desse ano, que está no nosso SlideShare. É o maior folder já visto pela UABA, porque tem 15 páginas, e é um folder que serve muito para a capacitação dos profissionais no serviço. Ele fala, por exemplo, dos desafios e apoios necessários para a amamentação no cuidado pré-natal, por exemplo, né? Como se preparar para a amamentação. E vocês já estão fazendo isso. Parabéns, porque vocês já sacaram e colocaram algumas orientações do folder para a comunidade de Passos e dos seus arredores. Muito bem, vocês estão de parabéns. E fala também durante o parto, o trabalho de parto e o parto, da importância da política de cuidados amigos da mãe, fala da iniciativa Hospital Amigo da Criança, né? E fala da importância do parto ser humanizado. Esse é um estudo que eu gosto muito, né, que fala sobre o impacto do início da amamentação na mortalidade neonatal. Um estudo feito com quase 11 mil crianças, mostrando que a mortalidade neonatal diminui em 16% se a amamentação ocorre no primeiro dia. E a mortalidade neonatal diminui em 22% se a amamentação ocorre na primeira hora. Então, isso é fantástico. Se a gente tivesse uma substância que diminuísse a mortalidade neonatal dessa forma, as UTIs neonatais estariam utilizando a sua substância. E essa tecnologia existe e a amamentação. Essa é o horário, a hora de ouro da amamentação, que é o contato mãe-bebê na sala de parto, que é o passo 4 da iniciativa Hospital Amigo da Criança. E desafios durante o cuidado contínuo, no pós-parto, né? A importância do aconselhamento em amamentação, né? A gente sempre diz que a amamentação bem-sucedida começa no parto humanizado. A gestação,
o parto, a amamentação, o nascimento deve ser um contínuo, né? Ou seja, deve haver uma integração desses cuidados, né? A UABA, há muito tempo, fala dessa linha de cuidado pró-amamentação, uma atenção contínua e integrada nos primeiros 1.000 dias, que agora é 1.100 dias, que agora é 2.200 dias, né? Vão aumentando, né? Então, fala dessa integração nos cuidados. E esse é um grupo de Caçapava, do município, que fez uma linha de cuidado em aleitamento materno. Está no nosso SlideShare, vocês podem baixar, é espetacular. Então, eles montaram, na prática, isso, né? Quer dizer, o pré-natal pode ser num consultório, na estratégia de saúde da família ou num centro materno-infantil. O parto é na maternidade, né? E o pós-parto volta para a rede básica, né? Então, para mostrar que deve haver essa articulação nesses níveis de assistência, para que a amamentação seja apoiada. No nosso livro, a gente tem um capítulo sobre o contínuo da amamentação, mostrando a importância dessa integração. E o folder continua falando dos desafios durante o pós-natal, né? Quando a mãe recebe alta, como é que ela pode ser apoiada nos primeiros dias, que é tão difícil, que pode ocorrer fissura, a apojadura pode ser dolorida, né? Ela precisa ter esse contato. E fala também de circunstâncias especiais e emergenciais, né? O bebê que nasceu prematuro, pré-termo ou de baixo peso, o bebê que está com risco de hipoglicemia ou que a mãe é diabética, né? Então, como a gente lidar com essas situações? Então, fala, por exemplo, da importância do banco de leite, do método mãe-canguru, das técnicas de translactação, relactação, indução à lactação, né? E fala também dos protagonistas dos sistemas de saúde. Como é importante desses protagonistas terem competências, não só em manejo clínico, mas em aconselhamento também e treinamento no código, né? E é bacana porque o folder fala sobre os papéis, a educação e a formação dos protagonistas nessa cadeia de calor. Porque as vacinas têm uma rede de frio e a amamentação tem essa rede de calor, né? E fala dos protagonistas, os consultores em aleitamento, dos consultores certificados pelo IBSLC, dos nutricionistas, os obstetras, as enfermeiras, né? E fala dos protagonistas da comunidade também, os grupos religiosos, os empregadores, os pais, os companheiros, os avós, né? E alguns profissionais ficaram revoltados porque não viram seus nomes aqui. Por exemplo, os dentistas, né? Os osteopatas, os fisioterapeutas, né? Então, a gente fez essa lista aqui ampliada, o farmacêutico, né? O infectologista. Então, tem muita gente envolvida na amamentação que deve ser capacitada e pode prover apoio. Recomendo a leitura do folder da UABA, porque você tem os protagonistas, por exemplo, avós e membros da família, que são imprescindíveis. Eu tenho uma amiga enfermeira do Sul que dá um curso para as avós de amamentação, porque mudou radicalmente as orientações de puericultura e de amamentação de uma geração para outra. Fala da mídia, e a gente tem usado a mídia, né? As redes sociais, né? Os nossos sites. Fala da importância de envolver os jovens, que têm uma energia incrível, né? E que podem nos ajudar bastante. Fala das consultoras de amamentação, dos grupos de apoio, como La Leite League, GVA, Matrice, né? E muitos grupos de apoio, dos consultores certificados, eu sou um consultor certificado pelo IBSLC, né? Dos trabalhadores da comunidade, das doulas que estão tendo um papel
bacana, dos médicos, das enfermeiras, né? Das obstetrizes e das enfermeiras obstetras, dos nutricionistas, né? Dos próprios obstetras que são imprescindíveis, né? Dos pediatras, dos gestores, né? Dos serviços. Da academia, eu sou professor da faculdade, eu tenho obrigação de colocar no currículo essa formação em amamentação. E os membros da comunidade também, né? Os sindicatos, os empregadores que têm que prover sala de apoio e uma licença de maternidade adequada. Fala dos ambientalistas, dos grupos religiosos, a gente tem que discutir isso nas igrejas, nos centros espíritas, né? Nos centros de Umbanda, também colocar essa questão e para reunir mais pessoas em torno. E os pais e os parceiros, né? A gente fala muito do cuidado paterno e como ele pode ser imprescindível para que a amamentação se dê de uma forma adequada. Então, eu quero não me alongar muito, para que eu quero ouvir vocês, né? Por exemplo, a Jaqueline está lembrando que sobre a estratégia Amamenta e Alimenta Brasil, que é uma estratégia justamente para a rede básica de saúde, né? Que é imprescindível, porque a mulher passa 2 dias na maternidade, mas ela passa 9 meses de pré-natal e mais pelo menos 2, 3 anos de puericultura numa rede básica. Então, por isso que essa estratégia Amamenta e Alimenta Brasil é tão imprescindível, né? Bom, em resumo, a gente deve se preparar para a amamentação, e não é preparar a mama, é preparar a cabeça com informação. A gente deve se preparar para iniciar a amamentação na sala de parto, no alojamento conjunto. A gente tem que estabelecer essa amamentação, né? E principalmente com as habilidades de aconselhamento, que é ter empatia, saber ouvir, né? Manter essa amamentação por 2 anos ou mais, como é recomendado, proteger a amamentação do marketing não ético, dos substitutos do leite materno, mamadeiras e bicos, e fortalecer a amamentação como uma meta global, como uma política do município, uma política do Estado, uma política do governo federal. Em 2011, a gente fez um aplicativo de aleitamento gratuito, né, para prover informação adequada para os pais. Em 2015, a gente fez uma nova versão desse aplicativo, que está fora do ar, e a gente espera agora, nas próximas semanas, lançar um novo aplicativo de aleitamento para os celulares, tanto do sistema iOS como do Google Play, para que mães, gestantes, profissionais de saúde tenham informação à mão sobre a amamentação. Então, eu queria ouvir vocês. A gente está disponível no nosso site, www.aleitamento.com, no nosso Instagram, marcos.decarvalho, no nosso Facebook, no Twitter, no LinkedIn, e eu quero conversar com vocês, por isso que eu fiz uma apresentação de menos de 1 hora, para a gente ter um pouquinho de tempo para conversar. Já não estamos te ouvindo. Consegue me ouvir agora? Perfeito? Agora sim. Ótimo, perfeito. Dr. Marcos, muito obrigado pela apresentação. Nós temos muitos comentários aqui, aplausos, né? Dr. Marcos, é um prazer. Alessandra Gomes, né? Ouvir a palestra tão esclarecedora. Nós temos gente de Itaú de Minas participando conosco, Carmo do Rio Claro, Capitólio, a Elaine Santos lá de Capitólio, a Monize, que fez um comentário, né? Que é uma
é uma maravilha ouvir o senhor, né? Está aqui o comentário dela, pela maternidade do meu município. Realmente a equipe da Santa Casa de Maternidade, da UNEP, faz a diferença. Nós estamos trabalhando por isso. Bom, enquanto o pessoal vai colocando as perguntas ou os comentários aqui, São Tomás de Aquino também está presente aqui conosco, Carmo do Rio Claro, que eu falei. Eu queria fazer uma pergunta, né? Eu sou o curioso da vez. Nó Rezende aqui também chegando. Bom, a gente fala muito, né, em questões de direito, ou os direitos. É o direito da criança, é um direito da mãe, mas quando se trata em questão de trabalhistas, a gente sabe que ela tem o direito de ter os horários para amamentação. Existe algumas campanhas ou alguma experiência que o senhor possa nos falar sobre como as empresas elas têm incentivado isso ou dando condições? Porque uma mãe, por exemplo, em São Paulo, que trabalha, ela mora na Zona Sul e trabalha na Zona Norte, como ela pode... Será que tem alguma experiência que o senhor possa contar que essas empresas tenham mostrado essa importância ou assumindo isso, mesmo não sendo uma empresa de saúde, vamos tirar a empresa de saúde, mas empresas comuns? O senhor tem alguma experiência para contar para a gente? Muito boa questão, Jean. Infelizmente, a licença maternidade no Brasil é de apenas 4 meses. Com a Constituição de 88, era 3 meses, aumentou. A gente sabe que a licença deveria ser pelo menos de 6, 7 meses. E a licença paternidade é ridícula, é apenas de 5 dias úteis, né? Uma das iniciativas que eu destaco é o programa da Receita Federal da Empresa Cidadã. A Empresa Cidadã, as mulheres têm 6 meses de licença, né? 6 meses de licença, e o homem, além dos 5 dias, tem mais 15 dias de licença. Então, isso ajuda um pouco a minorar essa contradição entre a gente propor que elas amamentem 6 meses exclusivamente e não dar condições para que essa mulher trabalhadora cumpra essa nossa recomendação. Outra coisa, eu, a semana passada, estive na Eurofarma, né? E é uma empresa enorme, é uma indústria farmacêutica enorme, é uma empresa cidadã, que os homens têm essa licença ampliada, as mulheres têm licença de 6 meses, a creche no local de trabalho, uma creche espetacular, e há um banco de leite humano, o único banco de leite humano privado do país, que é o Lactare. Então, você vê que há possibilidade das empresas fazerem mais. Uma outra coisa que eu recomendo é a mulher tentar guardar as férias para juntar a licença maternidade. E outra coisa, a gente tem que continuar lutando para que haja uma mudança na Constituição, para que aumente a licença maternidade e a licença paternidade e crie também uma licença parental, ou seja, onde esses 8 meses, por exemplo, é dado ao casal e, de acordo com as características de trabalho de cada um, eles se organizem para prover o melhor para o seu bebê. Excelente, excelente. E o senhor tem notícias de alguma emenda parlamentar ou alguma ação política nesse sentido? Existe um grupo forte lá que nos representa nas instâncias políticas que lutam por isso? Porque a gente está em ano eleitoral, né? Então, será que a amamentação e o direito à amamentação, ele tem sido visto pelas nossas representações políticas? Muito bom, muito boa pergunta, Jean. Tem uma frente parlamentar pró-primeira infância, né? E tem uma campanha, Agenda 247, tentando comprometer os candidatos à presidência da República com essa pauta de proteção à primeira infância, que é mais ampla, não é só a questão da promoção, proteção e apoio ao aleitamento. Mas a gente precisa de mais força. Por isso que é importante vocês organizarem esse simpósio de aleitamento materno todo ano, para que a gente chame a atenção da sociedade em relação a isso. Uma outra coisa bacana é a iniciativa do Ministério da Saúde de sala de apoio à amamentação nas empresas, né? E a empresa amiga
da trabalhadora ou a empresa amiga da amamentação. Infelizmente, a sala de apoio à amamentação não é uma lei, é só uma recomendação, mas a gente teria que tornar isso lei. E também tem a lei que diz onde haja mais de 30 mulheres na empresa, com mais de 16 anos, deveria haver uma sala de apoio à amamentação, um local de extração do leite, e essa lei não é cumprida, infelizmente. Isso é interessante, ótimo. Tem uma pergunta aqui da Alessandra Sarno, eu vou colocar aqui na tela. Dr. Marcos, sobre o processo de educação para os profissionais de saúde, temos muitas fragilidades. Ainda com a sua vivência, né, sobre esses temas, qual a sua vivência a respeito desses temas? Você tem toda a razão. Os currículos dos profissionais de saúde são muito pressionados com conteúdo, né? Então, a gente consegue, na verdade, pouco tempo para discutir a amamentação. Nos meus alunos também a gente conseguiu inserir um seminário sobre paternidades, né? Além de discutirmos a amamentação, a gente discute paternidade também. Mas a melhor forma, a saída para isso, seria colocar os alunos em maternidades que são amigas da criança e em unidades básicas que tem a estratégia Amamenta e Alimenta Brasil, ou seja, unidades básicas amigas da amamentação. Porque os nossos alunos aprendem muito mais com o que a gente faz do que com a gente fala, né? Então, se a gente vai com eles a campo, com esse espírito, com supervisores, com profissionais de saúde que colocam a mão na massa da amamentação, eles vão aprender muito mais. Por isso que é bacana ter uma integração ensino-serviço. E pegando esse gancho, aqui na Santa Casa de Passos, os alunos do internato, eles passam pela maternidade, inclusive com a enfermeira Alessandra Sarno, e eles põem a mão na massa. Eles têm um estágio, uma parte do estágio de internato deles, na maternidade, na pediatria, eles vão até o banco de leite, eles presenciam as ações que nós temos de amamentação, e tem sido positivo. Muitos deles, eles saem desse mundo teórico médico, né, e recaem sobre a prática mesmo e a importância. E tem sido bem proveitoso. Tá? Então, os nossos alunos do internato, eles já passam por essa experiência aqui dentro da Santa Casa também. Eu tenho outra pergunta aqui da Iria, eu vou colocar aqui na tela, sobre a campanha Vacine 1, Proteja 2, sobre o Covid. Até quantos meses a mãe consegue proteger o seu bebê? Iria, muito boa essa pergunta. A gente não pode responder assim com precisão essa questão, porque a Covid é uma virose nova, né? Mas o que a gente tem certeza é que quanto mais ela se vacina, maior proteção a gente provê esse bebê. Eu, por exemplo, tomei já 4 vacinas da Covid, né? Então, uma mãe lactante deveria também ser priorizada para tomar, além das 2 doses, mais 2 doses de reforço, até esse bebê ter 3, 4 anos e poder entrar na campanha de vacinação da Covid e receber a vacina de Covid, tá bom? Então, a gente sabe que é duradoura, mas quanto mais vacina e quanto mais reforços, maior prolongamento da transmissão de anticorpos mãe-bebê. A gente chama isso de imunidade passiva, ou seja, a mãe produz anticorpos e transfere anticorpos para o bebê. A imunidade ativa é quando a mãe recebe a vacina ou fica doente e com a Covid e ela produz os seus anticorpos. Realmente. Eu estou olhando aqui, as pessoas estão comentando, aplaudindo, né? Monte Santo de Minas está presente. A Vanessa Pereira, que colocou aqui, parabenizando, de Bragança Paulista. Como eu disse, nós temos pessoas também lá no Ceará que estão nos acompanhando, isso é muito importante. Bom, eu achei fantástico. Eu acho que sempre que toda a campanha que tem esse direcionamento para a vida, ela é muito importante.
Aqui no PROMAI, a doutora Maria Paula, que está presente, vou colocar o comentário dela aqui. No PROMAI, a doutora Maria Paula também, que é a mentora, né, que acompanha o PROMAI, que é um filho dela, o PROMAI, né, há 24 anos fazemos um concurso de frases e cartazes em amamentação para educação infantil. É um evento anual, mas pontual, né? Ela está colocando aqui, a frase vai continuar, mas o PROMAI, como a gente é aqui da Santa Casa, obrigado, doutora Maria Paula, que está nos acompanhando, e aí na educação infantil, essas crianças, elas passam por essa campanha, está acontecendo agora, no Agosto Dourado, aqui em Passos, né? E aí tem premiação para as crianças, e a gente vê que envolve toda a família, envolve a educação, e desde criança, desde pequenininho, a gente consegue incentivar, né? Mas a luta, ela é de todos, né? A campanha, ela é de todos, nós apenas somos os incentivadores, né? Colocamos o tema, o senhor que é uma referência, né, mundial e nacional para nós aqui sobre a amamentação, ela é apenas um incentivo, mas o trabalho, ele é contínuo, não é porque só agosto acaba, tudo acaba, não, ele é sempre contínuo. Eu tenho um comentário aqui da Patrícia Santos também, o tema amamentação, ela deveria ser obrigatório na graduação, principalmente para os médicos, pois temos muitos profissionais como pediatras que não conhecem e não sabem orientar a amamentação, né? Foi o que o senhor havia comentado. A Ana Flávia Silva coloca o comentário, muito obrigado pela ótima abordagem sobre o tema, é essencial essa questão. Bom, e outros comentários, eles deveriam ser maiores incentivadores, a Patrícia Santos continua aqui, né? Os médicos. Doutor, eu vou abrir, então, o espaço para o senhor fazer as considerações finais. Eu realmente tenho que agradecer demais. Adorei a palestra, esse histórico, né? Que não é a coisa de ontem, que surgiu de ontem, né? É uma coisa que já nasceu lá na década de 80, né? Desde aquela primeira campanha até hoje. Como hoje o mundo fala sobre a amamentação, como hoje o Brasil também se mobiliza neste mês, né? Para dar continuidade a essa campanha. Eu vou abrir, então, para o senhor fazer as considerações finais e agradecendo imensamente a sua presença aqui conosco. Já quero parabenizá-los, agradecer a acolhida, espero, no próximo ano, estar presente em Passos para conhecer em loco o trabalho de vocês, que eu admiro e acompanho. Para a doutora Maria Paula, a gente tem um recado, a gente tem uma campanha chamada Creches Amigas da Amamentação, já é uma política pública em algumas cidades do Brasil. Então, o que ela faz, ela é uma creche amiga do aleitamento materno, né? E a gente tem que colocar o mundo amigo da amamentação, não só a maternidade amiga, a unidade básica amiga, a creche, o trabalho, a universidade, o pai amigo da amamentação, a cidade amiga da amamentação, né? E por isso que a gente está aqui, por isso que a gente deve seguir estudando, se aprofundando e tentando trazer mais gente para essas iniciativas. Muito obrigado. Tudo que eu falei aqui tem no nosso site www.aleitamento.com e lá tem o link para o SlideShare, para o nosso canal no YouTube, onde tem muitos materiais para a gente divulgar e aprender e trocar experiências. Valeu, obrigado. Obrigado, doutor.